Fala pessoal, beleza pura? E hoje eu trago para vocês na íntegra a minha carteira de ações e fundos imobiliários, tá? E sem enrolação, vamos ver como é que tá essa carteira aí. A divisão está o seguinte: 14,48% está em fundos imobiliários e 85,52% está em ações, tá? Quando eu clico aqui, eu estou utilizando aqui a plataforma dos meus dividendos, tá? Quem não conhece pode entrar, o cadastro é gratuito. Então aqui tem a divisão de todos os meus fundos imobiliários, sendo que o que eu mais tenho participação é o MXRF11, seguido pelo BCFF11, e por último aqui eu tenho o RECT11 e o CPFF11 com as menores participações, tá? Expandindo aqui as minhas ações, a principal ação da minha carteira em participação é a BB Seguridade, com 13,5%, seguido pela Sanepar, Copel, Bradesco. Ainda tenho Cyrela, B3, Banrisul, Transmissão Paulista, Trisul, AS Brasil, Engie Brasil, Taesa, Banco do Brasil, Qualicorp, Banco ABC, Banco Pan. Banco Pan é o seguinte, pessoal: eu tinha ações da Mosaico e as ações da Mosaico foram incorporadas pelo Banco Pan. Na verdade, as ações da Mosaico decepcionaram muito os investidores, né? Elas caíram depois que ela fez o IPO, que ela subiu, ela derreteu. O Banco Pan comprou e Banco Pan não está na minha estratégia, tá? Eu estou segurando um pouco, porque o prejuízo em Mosaico era muito grande, né? Mais de 50% de prejuízo. Então, eu estou segurando o Banco Pan para tomar uma decisão, porque Banco Pan não se encaixa na minha estratégia, tá? Seguido aqui por Copasa, Multilaser, CSN Mineração e por último aqui Aeres, tá? Essa é a divisão da minha carteira. E o que muitos investidores aí, sardinhas aí, né, que estão começando agora na bolsa, ficam olhando? Isso aqui, ó, patrimônio. Hoje eu tô com R$ 57.413,77 investido na bolsa de valores, só que eu aportei R$ 66.124. Então eu tô com uma desvalorização. Acontece que eu já recebi R$ 4.426 em proventos, que são dividendos e juros sobre capital próprio, e eu já tive R$ 3.601 em lucro de operações, né? Eu não sou adepto de segurar uma ação pro resto da vida, né? Quando a gente quer fazer um rebalanceamento de carteira ou quando a gente vê potencial numa outra ação, eu gosto sim de fazer a troca, tá? Então, esporadicamente, eu realizo alguma venda na minha carteira, né? Nos últimos 12 meses, eu só realizei uma única venda nos últimos 12 meses, então para você ver que eu não fico girando carteira, tá? E o intuito é pegar esse mesmo valor e aportar em novas ações e novos ativos, tá? Então hoje eu tô com uma desvalorização de 1%, perdendo aqui R$ 682, tá? Mas isso para mim não é importante, eu não fico de olho no meu patrimônio e eu vou mostrar para vocês agora o que é que eu fico de olho, tá? Aqui, ó. Essa é a tela de proventos da minha carteira. Vocês podem ver que eu comecei a fazer o acompanhamento em 2020, lá em julho, mas vamos considerar aqui, vamos fazer um comparativo 2022 versus 2021. Lá em 2021, o valor total que eu recebi em proventos, que são dividendos e juros sobre capital próprio, foi de R$ 2.138,62. Agora vamos comparar mês a mês, olha só. Janeiro de 22, eu já ganhei mais dividendos do que janeiro de 21. Fevereiro, a mesma coisa. Março, a mesma coisa. Abril também. Maio, olha só o mês passado, eu atingi R$ 403 em dividendos, tá? E em junho o mês já começou agora, ou melhor, o mês mal começou agora, e eu já tenho provisionado quase R$ 300 em dividendos para receber, ou seja, tá atropelando junho do ano passado, tá? Ou seja, em todos os 6 primeiros meses desse ano, os meus dividendos recebidos são maiores do que o mesmo período de 2021. Acredito que apenas em novembro talvez eu não consiga superar 2021, porque muito elevado por conta da Copel ano passado, novembro eu recebi R$ 606 em dividendos. Então, bem provavelmente esse ano eu não vou conseguir superar novembro do ano passado, mas no montante total
provavelmente a minha meta aqui é de superar os R$ 3.200. Então eu estipulei essa meta. Então, quero terminar 2022 com R$ 3.200 em proventos recebidos. Então, o meu foco maior, o meu foco principal aqui é realmente aumentar os aportes para que eu aumente também o recebimento de dividendos, né? Eu tenho uma meta aí de 10 a 15 anos para atingir a minha liberdade financeira apenas em proventos. Então, eu preciso trabalhar bastante agora para poder aportar cada vez mais e atingir esse objetivo, tá? E por último aqui, eu mostro para vocês essa tela da evolução do meu patrimônio, entre outros números, tá? Eu vou explicar para vocês. Essa primeira coluna aqui, nós temos aqui todos os últimos meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. É um controle manual que eu faço, tá? Aqui a primeira linha eu tenho o saldo que eu tenho, ou seja, eu encerrei dia 31 de maio com R$ 58.155. Eu recebi de proventos R$ 403 mês passado, que representou um dividend yield de 0,69%, que é um dividendo bem interessante, quase 0,7, né? Eu tive um aporte no mês de R$ 1.512,53. A minha carteira cresceu R$ 745, porque isso aqui inclui o aporte. E a rentabilidade real da minha carteira foi de R$ 767 negativo, ou seja, a minha carteira desvalorizou, tá? Considerando o crescimento da carteira, que é aqui, ó, 58.155 versus abril, que foi 57.409. A minha carteira cresceu 1,30%. Só que se eu expurgar o aporte, que foi 1.512, a minha carteira teve uma queda de 1,34%, tá? Hoje eu tenho 5.050 ações, unidades de ações, 229 FIIs e no total de ativo eu tenho 5.279. E no dia 31 de maio, o índice Bovespa terminou com 111 mil pontos e o índice Bovespa teve uma valorização de 3,23% se comparado ao fechamento de abril, tá? Então, esse é um controle que eu gosto de fazer, ele é manual. E ele mostra o evolutivo aqui, o histórico da minha carteira, tá bom? Agora, o interessante tá aqui, ó, e é isso que você tem que se preocupar. Não se preocupe com essa coluna aqui, ó, saldo. Isso não é importante, tá? Para quem é holder, para quem quer viver de renda, quem quer viver de dividendos, essa linha saldo não é importante. A linha mais importante é essa aqui, ó. Quantidade de ativos. Olha, em novembro eu tinha 4.300, fui para 4.400, 4.500, 4.600, mantive aqui os 4.600 porque nesse mês eu não tive nenhum aporte, foi o único mês dos últimos 2 anos que eu não consegui aportar, né? 4.800 ativos em abril e 5.279 ativos em maio. Os dividendos são pagos de acordo com a quantidade de ativos que você tem, seja fundos imobiliários, seja ações, tá? Então, o mais importante, que você adquira a maior quantidade de ativos possível. Ah, André, mas espera lá. Vamos pensar uma coisa, galera, não é você vender uma ação da Taesa que custa R$ 40 e comprar uma porrada de Oi, de Cielo, que vale R$ 2, tá? Obviamente a quantidade de ativos vai multiplicar muito, mas não é essa a intenção. A intenção é comprar bons ativos pagadores de dividendos, tá? E acho que você entendeu aqui. Se você quiser olhar com mais calma essa tabela, dá um pause no vídeo aí para você avaliar o evolutivo, tá? E por último, eu queria mostrar para vocês, essas são as minhas 7 empresas com o melhor resultado da carteira, né? Copel, eu estou com 13,81% de rentabilidade. Se considerar os proventos recebidos, a minha rentabilidade total da Copel é 35,5%. Então, seguido por Banco do Brasil, Taesa, Engie, BB Seguridade, Banco ABC e aqui em 7º lugar tem um fundo imobiliário que é o RBHG11, que se somado dividendos mais rentabilidade, eu estou com um retorno nele de 16,60%. Mas nem tudo são flores, né? A bolsa chegou a bater 130 mil pontos, hoje está aí na casa dos 111 mil pontos. Essa é a pior tela da minha carteira. Eu estou com uma queda entre 21% aqui no Banrisul e
38% na Trisul. Para mim, vocês podem ver aqui, ó, que apesar da queda, tá? Todas essas empresas pagam proventos, como vocês podem ver na coluna aqui, proventos, tá? Então o meu foco, eu não me preocupo muito, sempre que eu tenho uma grana, eu tento aportar nessas empresas também, para diminuir o preço médio delas, né? Então o grande foco realmente é aportar todos os meses, conseguir a maior quantidade de ativos, para que eu receba a maior quantidade de proventos ao longo do mês, tá? E aí você vai sucessivamente crescendo a sua carteira, trazendo bons ativos e ganhando mais e mais dividendos. E é assim que você vai adquirir a sua independência financeira, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho que reforçar que não tem indicação de compra nem de venda aqui, tá? E se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike e escreva o que você não gostou aí pra gente melhorar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau!